Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33. Casamentos fortes. Você já se perguntou quais são os princípios que a Bíblia nos aponta para construir casamentos fortes? Esta porção das Escrituras nos dá sinais de graça e de misericórdia para fortalecer o nosso casamento. Um casamento fortalecido, guiado pela presença de Deus, nele todos são protagonistas e têm a missão definida por Deus. Assim lemos no versículo 22 e 23. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E o versículo 25 diz: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Talvez o versículo 22 é um dos versículos mais distorcidos em toda a história a respeito do que é casamento. As mulheres não gostam destes versículos quando fala da submissão ao marido. Durante muito tempo foi compreendido como sendo algo hierárquico, como se a voz da mulher não fosse ouvida, como se o homem a dominasse. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A palavra submissão significa estar debaixo da missão. Portanto, esse versículo fala muito mais para o homem do que para a mulher. Porque o texto está dizendo que o primeiro responsável da missão é o homem. E qual é a missão deste homem? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Em outras palavras, o homem tem a missão de que todos em sua casa sintam-se amados, e a referência deste amor é o amor de Cristo. Portanto, quando a mulher é dito que ela deve se submeter, está dizendo que ela deve ser apoiadora desta missão. Ou seja, a mulher deve ser amável. O homem deve amar e a mulher deve ser fácil de ser amada. É uma relação que ambos têm responsabilidade e a missão. A mulher tem a missão da submissão, de ser amável, e o homem de amar como Cristo amou a igreja. A referência é Cristo. Cristo se entregou pela igreja. Assim um homem deve amar. Não é uma questão de poder, pois a referência do amor é exatamente como Cristo amou. Por isso, um casamento forte, todos assumem suas responsabilidades. O caminho, o processo também deve ser vivido como Cristo disse. Por isso que o versículo 24 afirma: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E o versículo 28 ao 30 diz: da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. O que o texto está dizendo que o homem deve cuidar desta mulher, alimentar a alma por meio do amor, e a mulher deve responder honrando este homem. Este é o caminho de Deus para manter lares fortes. Ambos precisarão ser dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. Assim lemos no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. E o versículo 33 diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. É extraordinário você perceber quais são os elementos que movem um homem e uma mulher. Toda mulher é movida quando ela se sente amada. Toda mulher se queixa de não ser amada. E esta é a grande missão que Deus dá para os homens. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E consequentemente a mulher, diz assim, é dada para ela o chamado de respeitar esse homem. Todo homem se queixa de não ser respeitado. É interessante que um alimenta o outro. Quanto mais o homem ama, a mulher deve respeitar. E quanto mais a mulher respeita, o homem também mais ama. Por isso, é uma relação cíclica que depende um do outro. E tudo recebemos quando nos sujeitamos a Cristo Jesus. É assim que devemos viver lares fortes. Podemos orar, amado Deus, ensina-nos a construir lares fortes. É o que nós desejamos, é o que nós clamamos neste dia, por casamentos e famílias fortes. Em nome de Jesus que nós oramos.
Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.